Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula e eu estou aqui para iniciar uma forma de bate-papo e conversa a respeito sobre as profissões. Eu comecei com 14 anos de idade. Eu acredito que da minha geração as pessoas começavam a trabalhar muito cedo. Só que na época essa possibilidade de trabalho, ela não era tão protegida como é hoje pelos programas de menores aprendizes. Então, eu lembro que eu comecei a trabalhar com o intuito de obter o básico que eu preciso, ou seja, meus pais não tinham realmente condições de poder comprar roupas, por exemplo, não, nem era a roupa que eu gostaria de ter, sabe? Aquelas roupas na moda, não era isso. Não tinham condições mesmo para poder estar investindo naquilo que era básico. Então, eu lembro que eu saí de casa, não tinha celular, não tinha nada assim. Saí de casa e fui até o centro de Curitiba, né? Eu vi uma palestra uma vez na escola da FIEP e da possibilidade de fazer um estágio. E eu fui lá procurar um estágio. Quando eu cheguei lá, eu vi uma vaga de secretária. Eu falei assim, eu acho que eu tenho cara de secretária e eu tenho jeito para secretária. Eu acho que eu consigo ser uma secretária. Então, eu me coloquei a ser secretária num escritório de advocacia. Lá eu aprendi muitas coisas, apesar do baixo salário, R$ 150 por mês, trabalhando das 8 às 5 horas da tarde. Era um horário assim que para jovem aprendiz de 14 anos era, né, não se faz mais. E era um estágio, não era o programa de jovem aprendiz como é hoje. E eu lembro que nesse formato eu fiquei 8 meses lá, foi muito difícil. Eu morava em São José dos Pinhais, quem conhece Curitiba sabe que São José é um pouco distante. Do bairro que eu morava não tinha ônibus metropolitano, então eu tinha que pegar um alimentador, chegar num terminal pegar um outro ônibus que pararia no centro de Curitiba e eu teria que andar lá do terminal até um outro bairro que é vizinho do centro, que se chama Centro Cívico. Então, o Centro Cívico ele não é o centro, mas é um bairro vizinho do centro, que significa que você tem que andar um pedaço, um trecho até chegar. Então, eu fazia isso e fiz durante os 8 meses. E lá eu aprendi bastante coisa, assim, eu aprendi a usar um telefone PABX, que daí transfere aqui, transfere ali. Eram 3 advogados, enfim, aprendi a fazer cafezinho, embora eu não. Cafezinho na cafeteira, né? Embora eu não tivesse essas facilidades, mas eu fazia lá o chazinho, o cafezinho. E era uma secretariazinha ali, não tinha computador na mesinha que eu ficava, só tinha a mesinha, o PABX e eu lá. E daí não tinha muita movimentação de entrada da porta, mas às vezes acontecia, né? Então eu tinha que recepcionar as pessoas. Foi aí que eu usei esse recurso, esse dinheiro mês a mês, para pagar um curso para aprender o pacote do Office, né? O Excel, o Word, esses cursos de informática. E eu fiz o curso de informática durante todo esse tempo. Eu pensei, agora com esse curso eu posso me candidatar a outras vagas que utilizem essa facilidade. Mas como eu precisava muito de dinheiro na época, eu aceitei o convite de trabalho de duas amigas. No primeiro momento, eu trabalhei numa papelaria perto de casa, porque como eu pegava muito ônibus, eu pensei, eu quero trabalhar em São José, não dá para ficar indo e vindo de ônibus de lá. E só quem pega ônibus, que eu acho que é a grande maioria da população, sabe o quanto é difícil você ter que passar todo esse tempo, essa jornada em que você poderia ter uma qualidade de vida melhor, né, dentro de um ônibus. Então, eu decidi pegar alguma coisa, alguma oportunidade que fosse assim, ali pertinho, né, nas redondezas da onde eu já morava. Só que a minha experiência ali foi muito interessante porque você tinha que atender e limpar o chão. Então, assim, não tinha uma pessoa para ver limpar o lugar. E o lugar não parava, era
um lugar assim que no que você abria já tinha gente lá. E ela vendia papelada, materiais de escritórios, presentes, e vendia no fiado, e vendia ali mesmo, no cartão também e tal. Então eu fiquei ali uma experiência de 3 meses. Tinha que trabalhar sábado. E eu pensei, não, eu não quero mais isso, mas foi uma experiência boa para trabalhar atrás de um balcão. Eu nunca tinha trabalhado atrás de um balcão, então eu percebi assim que eu teria que desenvolver mais habilidades para poder me manter num lugar desse por mais tempo. Isso eu deveria de poder fazer. Eu tive uma outra possibilidade com uma amiga que me indicou num balcão de uma fotótica, que era onde se imprimia as fotos. Então lembra que você, na época, ela existe até hoje, mas assim, ela mudou de lugar e tal, mas que você vai lá e imprime a foto 3x4, bate tua foto 3x4, instantânea, ou aquela que deixa até outro dia para você buscar. Então, eu trabalhei ali, atendendo o balcão, entregando, né, recebendo os valores. Então, assim, eu sempre trabalhei com muita responsabilidade. Então, logo cedo, desde logo cedo mesmo, não tendo um telefone para falar: Oi, mãe, tudo bem? Tô aqui, tô bem, tô viva. Ó, tô indo trabalhar, mas logo tô chegando e tal. E eu tinha que ir pra escola à noite. Então, nossa, estudar à noite para mim foi uma experiência terrível. Porque eu sou uma pessoa muito diurna, acordo muito cedo, minha energia totalmente vai para de manhã e à tarde, à noite eu já tô assim no meu modo stand-by, assim. Então era bem difícil para mim estudar à noite. E mesmo assim eu finalizei o ensino médio, terminei como tem que terminar, fiz tudo que tinha que fazer e fiquei um pouco preocupada, né, com a possibilidade do futuro para mim. Daí eu fui trabalhar ganhando menos, mas um pouco mais dentro da minha possibilidades de continuidade mesmo numa escola. Eu trabalhei numa escola que eu fui a secretária escolar. Então, eu fui a secretária lá e eles me deram oportunidades também para ensinar informática, para poder contar história, fazer teatro. Então, assim, eu era um pouquinho de tudo, assim, fazia um pouquinho de tudo. Mas eu via os professores e via a questão de salário, eu pensei assim, eu não quero ser uma professora para ganhar isso aí, não. Né? Eu acho que não dá nem para pagar uma faculdade. Então, assim, o meu grau de equivalência era, você tem que ganhar mais do que você paga uma faculdade. E daí eu até passei no vestibular de secretária executiva, só que eu não pude fazer, porque eu não tinha o dinheiro, eu ganhava ali R$ 325. 325. Então era bem puxado. Então, assim, trabalhando das 7 da manhã até as 7 da noite às vezes, tava sem sistema, a gente tava implantando. Só que o negócio do sistema era muito embaçado, muito cheio de problemas. Daí eu sempre tinha que, o intuito do financeiro é fazer com que todas as cobranças fossem por ali, pelo modo, né, automatizado. Mas dava muitos problemas de baixa, daí você tinha que reconhecer, saber colocar. Então, olha, além de atendimento no balcão, que era uniforme, pagamento de taxas, informações e tudo mais, tinha mais essas situações todas. Então, eu pensei, nossa, eu quero uma nova experiência para mim. Daí eu saí de lá, pedi mesmo o desligamento e saí, fui lá procurar, né, uma nova opção. Só que você sabe que quando e sempre eu fiquei nesses períodos em que eu podia ter tempo para buscar. Só que esse tempo acaba, né? Então você tem que aceitar o que tiver de opções para você poder se manter, né, trabalhando e tudo mais. Enquanto você não tem contas, isso é uma maravilha, porque daí você não tem grandes contas, você não tem um cartão de crédito, você não tem um aluguel, você mora com seus pais, então você ainda tem tempo, né, para poder se resolver. Mas como eu fui uma jovem muito, eu digo, ambiciosa no sentido de querer algo melhor, né, para mim, então eu acabei me submetendo a um trabalho inicial de assistente administrativo do departamento pessoal.
E é claro que o assistente, ele não assessora, ele realmente faz as coisas. Então, porque não tinha um setor de RH, não tinha um gerente de RH, tinha só uma gerente financeira, que eram todas as pessoas da família naquela empresa. Então, ou seja, não tinha projeções de crescimento, isso eu já sabia. Só tinha aquela vaga e ficar durante um tempo. Então, eu fiquei durante um tempo ali e eu pude aprender bastante coisa, como se comportar, como organizar as coisas, como fazer um bom atendimento, criar um bom relacionamento, trabalhar numa indústria que eu nunca tinha trabalhado até então. Então, foi uma jornada assim super legal porque enriqueceu muito a prática e conhecer isso tudo. Quando eu saí de lá, eu fui servir uma missão de tempo integral. Eu servi como missionária pela Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, na cidade de São Paulo, mesmo onde eu nasci. Eu nasci em Sorocaba, só que eu servi em Ribeirão Preto. E lá também, atendimento de rua, prospecção de pessoas, né? Tentar ensinar alguma coisa, né? Ensinar sobre Jesus Cristo às pessoas. Então, isso me ensinou a me relacionar, falar e tudo mais. Eu já tinha uma habilidade de comunicação um pouco mais facilitada, né? Porque eu já fui consciente do que iria encontrar, do que iria acontecer. Então, minha jornada ali foi muito boa. Quando eu voltei assim, precisando de emprego novamente, porque não tinha nem possibilidade de ficar parada esperando. Então, no mês seguinte que eu voltei, eu já comecei a trabalhar, fui trabalhar em uma livraria, na parte administrativa da livraria, onde era a sede, e ali eu consegui aprender também como me relacionar com outros setores, conversar com outros setores e outras pessoas, é, já me inscrevi para um vestibular, não sabia nem como ia pagar, e passei e fiz e me atrapalhei lá, mas consegui até uma bolsa depois, na sequência do ProUni lá, que foi uma boa opção, assim, era próximo do meu trabalho e era meu primeiro contato. E foi isso que eu fiz comunicação social, né, e eu estudei publicidade e propaganda. Ao estudar o curso e ao mesmo tempo trabalhar, eu percebi, assim, que aquilo não era 100% para mim, assim, era para mim até certo ponto. Daí o outro ponto eu pensei, o que eu vou fazer com isso depois, né? Porque toda vez eu já era um pouco mais vivida do que os outros alunos. Então, nessas turmas eu era a mais velha, né, entre eles. Era uma turma, um curso de muita gente nova. Então, assim, conseguir um emprego na área para mim parecia uma coisa distante, longe, sabe? Quase que não sei, eu fiquei pensando, nossa, por que eu fui escolher um curso que na prática para trabalho é tão complicado, né? Depois eu percebi muito mais que até para quem se forma é difícil, porque tem muita prostituição dentro da área, não é uma área protegida, então qualquer um pode fazer o que um publicitário faz e assim, não é uma área protegida. Então, como muitas das áreas e cursos que são ministrados, né? Então, assim, eu me formei sem saber como usar isso. E durante o meu curso de graduação, eu trabalhei no aeroporto como agente de atendimento aeroportuário para uma companhia aérea. Então, foi assim uma época assim de aprendizado, de que eu pude refletir sobre tudo quanto eu tinha escolhido na minha vida para trabalhar. Não é uma coisa fácil, porque você tem que trabalhar, ao mesmo tempo você tem que viver, ao mesmo tempo você tem que construir o seu futuro. E eu sempre tive essa cara, tá? Hoje mais envelhecida, pra quem me conhece, me vê assim, eu tô cheia de marcas, nunca fiz procedimento algum. Eu acho que também não vou chegar a fazer. Mas eu, assim, tive muitas experiências e cruzei com muitas pessoas bacanas, muitas pessoas, assim, que me ajudaram, pessoas, assim, que me deram mentoria, que me deram, compartilharam o que sabiam, sabe? Então, eu sou muito grata por todas as pessoas que se relacionaram comigo, que trabalharam, que deram seu exemplo, tiveram pessoas fenomenais, como humanas, sabe? Pessoa humana, pessoa, assim, que consegue te dar
aquela força que você precisa quando você não tem, porque eu sei que é difícil, às vezes você assume um compromisso, mas tem situações da vida que derrubam você. E quando eu saí da possibilidade aeroportuária, justamente porque eu já tinha terminado e eu queria fazer alguma coisa a mais, eu queria fazer alguma coisa melhor. E eu tinha o desejo de poder conhecer outros ramos de trabalho. Então, eu terminei essa jornada e eu fui para São Paulo, consegui uma nova possibilidade. Ah, fui secretária executiva antes, um pouquinho, assim, só por um pouquinho. Daí depois eu fui para São Paulo, consegui um outro emprego. Esse emprego eu fui posicionada como supervisora de atendimento de pós-vendas num call center. Então, quando eu fui posicionada nessa figura, assim, que eu tinha que cuidar de uma equipe, ajudar a equipe, auxiliar nos processos de dúvidas e atendimento, foi uma possibilidade, assim, de crescimento muito grande. Só que, assim, como todo bom trabalho que se instala numa cidade pequena, em que as pessoas almejam a vaga uma das outras, porque não tem outras possibilidades, com certeza há pessoas que são derrubadas. E eu sempre fui a boazinha, né? Então, eu sempre deixei as pessoas passarem. Quando elas queriam passar por mim, eu deixava passar, porque eu não tinha essa força para ficar disputando, batendo de frente, ou indo, não, sabe, não tenho. Até hoje eu não tenho, não descobri ainda como ser assim, é difícil. Por isso, assim, que para mim empreender, fazer do meu jeito e trabalhar com as pessoas que eu quero, que eu escolha trabalhar, é muito melhor do que ter que estar num grupo onde eu tenha que, sabe, desbravar e ser a melhor e competir, sabe? É muito complicado. Então, nessa experiência em São Paulo, foi uma experiência que abençoou muito minha vida. Não foi uma situação em que eu estava isenta de preocupações, aí eu já tinha uma filha pequena, então eu estava super preocupada em conseguir pagar meu aluguel, pagar a escolinha onde ela ficava, cuidar dela, cuidar de mim, cuidar das contas que eu tinha lá nos meses de transição, fiquei sem salário, eu tinha um carro para pagar, então, vixe, foi um tempo que exigiu de mim muita oração, muito joelho no chão. E depois eu também tive uma experiência, depois que encerrou essa experiência, eu voltei para o Paraná, eu tive muita dificuldade em me inserir num grupo de novo. E muito devido a essas transições todas que eu passei, e entre algumas delas, a rejeição. Então, nessa última que eu falei lá de São Paulo, eu lembro que no meu desligamento, porque eu fui desligada ali devido à autocompetitividade mesmo, né? E também, é claro, eu não sou perfeita. Eu acho que a empresa precisava de alguém melhor, colocou alguém melhor, não sei. Mas que eu fazia o meu melhor e dava meu sangue, eu dava. Então, é, eu falei bem isso e ele mesmo falou, o gestor falou assim, sabemos que você é muito inteligente, sua capacidade é acima do normal, talvez é por isso mesmo que você não se encaixe agora no grupo, justamente porque tua forma de pensar é muito única. Então, eu fiquei pensando, né, realmente, o que será que tem, que onde eu vou, né, porque todos os empregos que eu tive, eu transformei alguma coisa, eu mudei alguma coisa, eu fiz com que alguma coisa fosse muito melhor do que era. Então, eu tive a chance de poder, então eu tive a chance de poder ajudar a, a minha vida, com tudo isso que eu vivenciei, a não querer passar por tudo isso de novo. Mas quando nós somos, não somos empresários e somos apenas os que dependem de alguém aceitar nosso currículo, né? E agora meu intuito de fazer esse ponto é falar sobre currículo, empregabilidade, como que você conseguiu o seu trabalho, empreendedorismo, como que você empreende, como você faz, né? Então,
Eu lembro que eu vim numa época de frio e foi uma época assim que eu peguei uma pneumonia que eu nunca tinha chegado a isso e passei muito mal. Daí depois, na época do verão e mais pra frente, eu até fui aceita num trabalho que pagava pouco, pagava bem pouquinho, bem inferior ao que eu já recebia. Mas eu pensei, nossa, posso crescer, né? Mas isso demora, porque tem coisas assim que você tem que ficar na mesma margem até que um dia, quem sabe, exista uma nova possibilidade. Então, e como era longe, eu decidi não. Daí eu priorizei minha filha pequena. Daí eu decidi empreender. Surgiu um trabalho que era de uma rede de cosmético que é muito animada, sabe? Essa rede, eu digo que, assim, o legal dela é que ela não faz distinção por idade, então qualquer pessoa que tenha o desejo de se empreender nesse ramo de beleza pode iniciar e pode começar a trabalhar. Então é só você pegar, comprar o kit deles e você começar a usar, começar a demonstrar, começar a falar com seus amigos, suas amigas e pessoas conhecidas, pessoas que você não conhece, fazer ações em todo lugar e você sair vendendo. Então, a rentabilidade quem decide é você e a quantidade de trabalho é você que decide. E eu levei bem a sério, eu levei bastante a sério. Eu fazia as visitas todos os dias, eu demonstrava bastante, participava das ações, fazia vários contatos. E teve uma época assim que eu não tinha um celular legal, era um celular bem mequetrefe mesmo. E eu trabalhava, e assim, comparando com os empregos que apareciam, dava elas por elas, sabe? Até que eu tive a chance de trabalhar, eu não lembro como. Assim, eu tive a chance, eu não lembro exatamente como foi essa possibilidade de ir, talvez porque eles me chamaram, né, para uma seleção, eu participei, porque enquanto você está no emprego informal e você quer uma estabilidade, você fica procurando. Daí me chamaram para ser uma corretora imobiliária. Então eu pensei, já fiz tanta coisa, né? E aqui você tem chances de de um ganho que é incomparável com todos os outros empregos, então eu vou me lançar. Só que, assim, eu não tive de início o retorno mínimo para você se manter ali trabalhando. Então eu precisei interromper para um outro trabalhinho, que também não deu muito certo. Então eu fui trabalhar no ramo de seguros, como o ramo que eu já trabalhei em São Paulo, que era de seguros também, e eu não dei o resultado que a pessoa precisava. E muito provável eu não entendi o formato que ela queria que eu fizesse. Então eu acabei saindo e voltei para o ramo imobiliário. No ramo imobiliário, eu lembro que depois de algum tempo trabalhando, a primeira casa que eu vendi foi uma casa de uma indicação da minha irmã, da chefe dela, que queria, eu cobri minha irmã lá na época de pandemia, daí ela ficou internada muito mal, ela não queria perder o emprego dela, e eu também não queria que ela perdesse a vaga dela, então eu fui lá ajudar por um mês, né, já tinha feito o departamento pessoal, daí eu fui lá ajudar. Ajudei e acabei vendendo uma casa para a proprietária dessa empresa. E foi uma experiência muito boa, porque eu consegui me identificar um pouco mais nesse atendimento pessoal, nessa saga, nessa busca, né, do imóvel que era do sonho ou do projeto deles. Né? Então foi uma experiência muito boa, muito que eu tive que partilhar com uma imobiliária, apesar da cliente ser minha, o imóvel ser meu, tudo ser meu, só para eles fazerem o trâmite restante. Mas, como boa empresa, quando não se dá mais resultados, mesmo você tendo trazido um resultado, eles te mandam embora. Então, eu fui buscar outras oportunidades no mercado de trabalho para continuar. E recentemente, depois, é claro que nesse miolo tem bastante experiências e coisas que eu passei, mas agora, por último, falando agora da última experiência, né, conheci uma empresa bem bacana,
com uma proposta interessante, bem diferente do mercado, assim, do normal do mercado. E eu quis tentar ter essa possibilidade. Me doei, comprei até 2 computadores, um para deixar lá no trabalho e o outro para ficar em casa, para eu conseguir não ter falha alguma no momento das ligações que eram, todo o atendimento inicial era feita um Google Meet, assim, para poder entender melhor o que a pessoa precisa e fazer então uma busca mais detalhada. Então eu me preparei, mesmo sem dinheiro, de verdade, parcelei lá e. Só que dos trabalhos que eles me deram, nada assim foi tão consistente. Eu tive uma venda apenas durante o processo de 6 meses. Para eles não era rentável me manter lá, com certeza. Eles queriam alguém que estivesse vendendo toda semana, vendendo todo mês, vendendo. E assim, eu não sou agressiva nesse processo. Eu sou uma pessoa que respeita demais a decisão das pessoas e a escolha delas, né? A gente pode fazer um bom atendimento, a gente pode dar todas as informações, a gente pode, sim, fazer com que a pessoa faça de uma maneira estruturada, né? Só que isso, às vezes, não é garantia, porque todo mundo tem um período de compra, né? Um período de decisão. Então, às vezes, tinha lá um grupo de pessoas que talvez no futuro fosse me procurar novamente, e tiveram outras que realmente não configurou venda, talvez porque eu não consegui identificar exatamente o que eles queriam, apesar deles descreverem no início do atendimento que era uma coisa e virava outra. Por exemplo, eu quero um imóvel de 2 quartos, daqui a pouco virava um de 3 usado e não novo. Né? E daí, assim, são coisas muito diferentes na descrição para a gente poder acertar. Então, eu acabei saindo. E essa experiência como corretora foi uma das experiências que mais exigiu de mim paciência, resiliência, comprometimento, porque você é você. Né? Não tem outra pessoa que vai te mandar para o trabalho ou pedir alguma coisa. Às vezes você tem um gestor lá que faz algumas cobranças e tal, mas quando você não corresponde, eles já não querem mais você na equipe. Então, assim, como eu tinha que sobreviver e eu tinha também uma atividade paralela, que é dar aulas, né, particulares à noite. E também eu dependia da locação, então eu trabalho para um sistema de locação também. E eu estava me aventurando na faixa de lançamentos, então foi uma opção que não deu muito certo para mim, lançamentos, imóveis novos, tanto que quando eu vendi algo que já tinha sido vendido, que era uma revenda, era um apartamento sem nada, então a pessoa acabou não mobiliando, não fazendo nada, então era uma revenda, mas era um imóvel desse jeito. Em parceria ainda. Então, ou seja, aqueles 6 meses rentável não foi nem para a empresa, nem para mim. E hoje eu continuo a me dedicar. Gente, desculpa, eu toco muito por causa que eu sou muito alérgica. E é difícil para mim ficar sem coçar alguma parte. Então, assim, hoje eu estou refletindo muito sobre essa minha condição, né? Porque você é um corretor, o que o corretor não fala e que muitas vezes, né, você vende. Às vezes você consegue um valor legal, outras vezes você fica meses sem vender. E esse tempo sem vender te machuca, te agride, faz com que você sofra demais. Então, assim, é claro, eu procuro estabilidade. Vai ter aquele corretor que vai vender toda semana, ele encontrou lá a forma de surfar e pega a onda e vai. E tem outros que, para entender como fazer esse mecanismo acontecer, demora. E tem outros que não vão nunca chegar nisso, porque não faz parte. Né? Na verdade, o sistema hoje, como um todo, não falo de uma certa empresa, falo como um todo, é um sistema que você acaba escorrendo, né, escoando assim pelo ralo, ou seja, você trabalha todos os dias, fala, faz, de repente aquela pessoa que você está trabalhando, o outro corretor finaliza.
Então, assim, você ajudou em todo o processo, trabalhou todo o processo. E isso, eu acho, que nem quando uma pessoa decide, quero comprar o imóvel ou quero alugar o imóvel, que se tivesse uma lei que defendesse essa transação, que começasse com um profissional e terminasse com aquele mesmo profissional. Então, assim, você pode escolher coisas que estão na prateleira de outras instituições como você quer, mas que fosse garantida a parceria e que o que começou pudesse concluir. Agora, como as pessoas hoje, tipo, vê aqui, vê ali, vê lá, então não existe uma defesa para que o corretor possa segurar essa possibilidade com ele. Então, muitas vezes você vai dar toda a informação, trabalhar fazer todo o processo e você não vai ter o retorno, né? Às vezes é por uma coisa besta, então às vezes é uma coisa assim, tava mais fácil para mim, mais perto para mim, resolvi fazer. Outras vezes é porque a pessoa não foi com a tua cara, então ela olhou para você do jeito que você se parece, fez uma referência com uma outra pessoa que parece com você, ou tem traços, e daí decidiu não dar continuidade, que é uma coisa assim que é besta, né? Mas existe isso. E também por outras questões mais absurdas dentre o mundo da corretagem, enfim. Então, assim, eu estou no meu processo de descoberta. Tem outras coisas na vida que eu gostaria de fazer. Então, se você também está passando por algo similar, conta aqui nos comentários para a gente poder dividir um pouquinho. E já alcançou os 30 minutos aqui desse vídeo conversando com vocês. E eu quero fazer esse bate-papo com frequência. Eu vou tentar falar das minhas experiências em cada setor, em cada ramo que eu passei e fazer algumas entrevistas com outros profissionais também da área que possam dar uma elucidada sobre o que fazer, como viver dessa profissão. Eu acredito que as pessoas elas se enganam muito com relação a algumas coisas. Elas acham que, eu vou pegar meu canudo na mão e vou ser aquilo lá. Se você for de uma área defendida, com certeza você vai ser só aquilo mesmo, né? E se não, daí depende muito. Tem gente que defende, o melhor vai conseguir, o que não, o que é meia boca ou ruim não vai conseguir. Pode ser que isso seja verdade, pode ser, mas ainda assim não justifica. Então, eu sou testemunha disso porque é uma questão mínima de sobrevivência no mercado e eu estou refletindo muito. Eu tenho 43 anos, então eu não tenho essa carinha de 20, nem de 30, eu já tô com 40. Então, quando você chega nessa fase, você já experimentou muita coisa, já viveu algumas coisas, então você consegue dizer com mais propriedade e também não é uma questão de crítica, é uma questão de análise. Então, eu estou analisando tudo quanto se passou, tanto que se transcorreu, os anos, né, que eu levei dedicando a tudo isso, para poder conseguir ajudar mais alguém. E eu sei que dentro da internet a gente sempre procura pessoas para ajudar, né? Então, se eu puder ajudar alguém falando a respeito sobre profissões, sobre a vida, sobre possibilidades, eu quero falar assim. Até a próxima!